cumprimentar a delegação do Banco de Portugal também e dizer que vamos partir a nossa intervenção entre mim e o Dr. Paulo Sá. Vamos lá ver, esta questão é uma questão bastante controversa e coloca em oposição, chamemos assim, é de facto uma oposição, aquilo que são os interesses da atividade bancária, dos bancos, e aquilo que são os interesses dos clientes, que são, em princípio, antagónicos nesta matéria. E é verdade que nós temos a preocupação de ouvir os diferentes interesses e depois, naturalmente, os diferentes deputados, os diferentes grupos parlamentares, como é esperável, ou são mais sensíveis a uma das partes ou mais sensíveis a outra das partes. E, naturalmente, ficarão com a sua consciência plenamente tranquila. Agora, neste processo de auscultação, nós ouvimos os interesses da banca e dos banqueiros, a Associação Portuguesa de Bancos, ouvimos também os representantes daquilo que expressam os interesses dos consumidores, que é a DECO. Estamos a ouvir o regulador, do qual esperamos uma posição equidistante. Dentro dos âmbitos de competências da supervisão comportamental, até na altura, que aliás é uma atribuição não muito antiga do Banco de Portugal, digamos assim, e até na altura objeto de alguma controvérsia, seria o Banco de Portugal o regulador tradicional noutro âmbito prudencial, se o Banco de Portugal seria a instituição, a entidade mais adequada para assumir esta posição de equidistância entre dois interesses conflituantes em matéria muito sensível para a opinião pública e para os interesses daqueles que pagam os respectivos serviços. E, portanto, esperemos que do resultado destas reuniões possamos tirar esta ótica da equidistância. Ouvimos a posição da Associação Portuguesa de Bancos, que importa aqui resumir em tudo aquilo que mexa com o status quo é mau. Tudo aquilo que mexa com a liberdade de fixar, seja o que for, seja sobre todo o tipo de serviços, é mau. Estamos atrapalhados e, portanto, há que dar ao rei que é preciso criar condições para assegurar a concorrência e não impor limites. No entanto, eu tendo a considerar que toda a argumentação usada, e de certa forma, enfim, não da mesma forma, é evidente, e não totalmente, reproduzida aqui nas vossas intervenções iniciais, colidem com aquilo que foi a prática passada. Nós, nos últimos anos, por iniciativa desta Casa, fundamentalmente desta Casa, criamos os serviços mínimos bancários, que não existiam. Criamos, ou eliminamos, ou condicionamos, ou limitamos uma série de comissões ao crédito à habitação, e devo confessar-vos... foi por iniciativa do Governo, mas está bem, sim. Mas eu digo nos anos anteriores. Mas a verdade é que a argumentação usada pela Associação Portuguesa de Bancos sobre estas iniciativas, em vários momentos, foi a repetição da argumentação hoje usada sobre este projeto de lei do Partido Socialista. Não há nenhum argumento novo, não há nenhum argumento hoje usado sobre concorrência, limitações, problemas, etc., que não tivesse sido utilizado pela banca, pela Associação Portuguesa de Bancos, no passado, quando confrontadas com aquelas outras iniciativas que hoje toda a gente acha que são ótimas e que não destruíram nenhuma estrutura bancária e que não estiveram na origem da situação difícil que hoje é invocada pela banca para não se fazer mais nada. E eu julgo que esta é uma maneira de analisar esta proposta e de analisar a argumentação da Associação Portuguesa de Bancos e de lhe dar voz e de lhe fazer eco. É que esta argumentação não é nova, é repetitiva e é sempre usada, seja qual for a iniciativa do Poder Legislativo. Isto é importante para avaliar e sopesar e relativizar aquilo que são as dificuldades que são invocadas.
Como é que é possível aceitar que, fixadas comissões, elas tenham evoluído, por exemplo, nos últimos anos, 60% a 70%? Qual é o papel do regulador e do supervisor comportamental? Com que base económica ou financeira é aceitável isto? Segunda questão. É impossível ou é desaconselhado, fixar limites, tetos, plafonar comissões? Mas será impossível estabelecer limites? Intervalos de limites, para permitir a concorrência? Terceira questão. Como é que é possível estabelecer e fixar preços de comissões que não têm serviços inerentes? E eles existem. Eu vou repetir o exemplo aqui, para que seja divulgado pelo país, o exemplo de um banco que recebeu por depósito um cheque de um cliente que tinha sido passado a esse cliente, inteiramente preenchido e corretamente preenchido, onde faltava a data. E esse banco recebeu por depósito esse cheque, devolveu ao cliente que tinha feito o depósito, cobrando-lhe os portes da devolução e uma comissão de 25 euros. Nem sequer o levou a compensação. Podia-se dizer, o terceiro banco recusou. Não. Isso implicava custos. Não foi. Juntou-se-lhe uma circular, preencheu-se, meteu-se no banco, portes, 25 euros. Isto é usura. Não há serviço nenhum. E, portanto, o Banco de Portugal, o que faz como regulador equidistante? O que fez? O que fará? Eu julgo que estes exemplos são suficientes para defender a nossa tese. Eu acho que são visíveis as dificuldades do Banco de Portugal em agir de uma forma proativa em termos de supervisão comportamental. Isto é uma situação histórica que vem de tempos imemoriais, se quiser, e, portanto, eu julgo que esta audição também é importante para nós percebermos que essas dificuldades têm uma razão e que elas são patentes e têm que nos acompanhar, e nós temos que viver com essas dificuldades. Quando nós temos um projeto de lei, que é o projeto de lei do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, mas sobretudo do Partido Socialista, que procura dar um avanço, nós temos que saber a história que está por trás da reação dos principais intervenientes sobre as principais alterações legislativas que nos últimos 10 anos foram operadas nesta matéria. E nós sabemos quem reagiu e quem não reagiu. Vamos ver se conseguimos superar as dificuldades e ver se percebemos qual é a opinião de facto do Banco de Portugal sobre 3 ou 4 questões. É possível nós aceitarmos aumentos anuais de valores já fixados de comissões de 60% a 70%? É preciso colocar na lei que isto não pode ser aceite? Ou o Banco de Portugal tem autonomia para reagir perante este tipo de aumentos? Segundo exemplo. O exemplo que eu dei há pouco do cheque é uma comissão claramente cobrada por serviço não prestado. É preciso que isto esteja na lei ou o Banco de Portugal tem capacidade jurídica para intervir impedindo nesta matéria? Terceira pergunta. Em vez de fixar valores máximos, como propõe o projeto de lei do Partido Socialista,
É possível fixar na lei intervalos para limites máximos, com base, naturalmente, em custos comprovados de serviços? Não é a tradução dos custos comprovados de serviços, é com base em custos comprovados de serviços. E, finalmente, para, por exemplo, serem fixados valores harmonizados de comissões representativas das 10, das 15 mais usadas, é preciso estar na lei? Ou basta o Banco de Portugal, com a sua autonomia de supervisor comportamental, assim o decidir? É isto que nós queremos saber. A senhora deputada Cecília Meirelles fez aqui, há meia hora atrás, uma pergunta. É se os senhores achavam que havia lacunas na lei que pudessem ser determinadas para ajudar a supervisão comportamental a intervir nesta matéria. Não ouvi nenhum comentário a essa pergunta, que eu acho muito importante. Talvez agora possa ouvir.